Atualidades TJ São Paulo. Eu sou o professor Max Atualidades, focado aqui nesse que é um dos principais concursos do país. Então, de cara, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e acompanha esse vídeo que eu vou te mostrar um dos temas que os alunos mais pedem, um dos temas mais recorrentes e que com certeza pode ser um tema central no TJ São Paulo e em outras provas desse ano, que é o Oriente Médio. A guerra se espalhou, vários atores envolvidos. Então, sem mais delongas, me acompanhe que nós iniciaremos essa aula aqui, esse vídeo entendendo Oriente Médio para o TJ São Paulo. Já se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho para os novos vídeos que vão acontecer aqui sempre sobre atualidades, geopolítica e tudo aquilo que você precisa saber de forma acadêmica, importante, imparcial, dentro das provas que vão acontecer. Vamos lá? Então, iniciamos aqui com Oriente Médio para o TJ São Paulo. Primeira questão extremamente importante é a estrutura israelense, né? O que Israel está passando? O Netanyahu, Benjamin Netanyahu, ele vem pressionado internamente desde que há, né, o processo do que ele queria fazer a reforma do judiciário. Havia várias manifestações contra o Benjamin Netanyahu antes do ataque lá em setembro, né, do grupo terrorista Hamas contra Benjamin Netanyahu. Havia ali manifestações de várias, né, entidades do país, mais de 100 mil pessoas nas ruas, contrários à tentativa da reforma de Benjamin Netanyahu, que quando começa o processo da ocupação, né, do ataque de Hamas contra Israel, Israel vai no seu direito de defesa inicialmente contra o Hamas, o Benjamin Netanyahu acaba conseguindo passar essa reforma. Então, basicamente, o judiciário não poderia julgar o parlamento, pensando que lá nós temos um sistema parlamentarista e ele é o primeiro-ministro, né? E aí você tem uma ideia que o Supremo não poderia julgá-lo. Isso acontece lá no fim de 2023 e agora, no ano de 2024, o Supremo de Israel consegue derrubar essa medida que ele tinha posto que seria o todo-poderoso, né? Ele tem uma aliança ali na extrema-direita dentro do país para conseguir manter esse apoio. Entretanto, o Supremo consegue derrubar e Benjamin Netanyahu perde a força que ele tinha conseguido todo onipresente, ok? Então, essa guerra começa lá no processo de setembro de 2023 e ela já se alastra, né? No momento que nós estamos gravando esse vídeo aqui, a gente já está falando de 9 meses de conflito, né? Um conflito, né? O Hamas não é um Estado, a Palestina não é reconhecida pela ONU como um todo como Estado, então é a estrutura de um conflito entre o Estado, que é Israel, contra a Palestina, que não é um Estado, que é um dos principais pontos de conflito, o não reconhecimento da região da Palestina como um Estado, além de Israel. Ponto. Esse é um dos pontos centrais aí. Bom, no início do conflito, né, vários países, inclusive o Brasil, fez propostas enquanto presidia, né, como membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU, para que houvesse um cessar-fogo imediato, né, consagrado ali pela ONU. Não aconteceu em setembro, não aconteceu em outubro, não aconteceu em janeiro, foi acontecer ali no mês de abril. Então, no mês de abril, a ONU entende, né, que é... A ONU não, Conselho de Segurança. A ONU já tinha votado, né, mais de 170 países haviam concordado com a ideia de um cessar-fogo na região. Israel foi aumentando o seu poder de fogo ao longo desse conflito, obviamente financiado pelos Estados Unidos. Israel ataca no Líbano o grupo terrorista Hezbollah, Israel ataca a Síria, Israel começa a ter conflitos direto com o Irã, né? Então, esse processo também nos leva, né, um momento de grande tensão ali no mês de abril de 2024. Então, o Conselho de Segurança da ONU, com os Estados Unidos presente, lembrando que um dos pontos que podem ser cobrados é a ideia que o Conselho de Segurança tem um chamado poder de veto. Os 5 membros permanentes, se um deles falar que não, né, que aquela ação da ONU não pode ser tomada, não adianta, os 15 membros, são 10 rotativos e 5 fixos, né, 5 permanentes. Esses 5 permanentes são aqueles, né, vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, né? Esses são os países que fazem parte aí do Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes, os chamados poder de veto. Os Estados Unidos vetou 3 propostas de cessar-fogo na região, porque diz que Israel tinha realmente o seu direito aí de defesa. A questão é que depois de um determinado tempo, Israel não consegue eliminar o Hamas, ele vai e, de certa forma, sufoca os palestinos na região de Rafah, ao sul de Gaza, e mais de 30 mil mortos, entre eles a maioria mulheres e crianças. Ou seja, isso não passa a ser mais o direito de defesa. Essa foi a visão da ONU, que classificou o que Israel estava fazendo como genocídio, classificando os atos de Israel muito próximo com os atos do grupo terrorista Hamas. E, importante entender,
que o Israel sendo aí levado por Benjamin Netanyahu, que não representa todos os israelenses. Esse é o processo do governo de Israel, tá? E aí, os Estados Unidos, em abril, os Estados Unidos se abstém do voto. Ele não vota contra nem a favor e aceita o cessar-fogo imediato determinado ali pela ONU, certo? E aí mostra, nesse momento, Benjamin Netanyahu e Joe Biden entram num certo conflito, né, de ideias, porque o Benjamin Netanyahu esperava que, mais uma vez, os Estados Unidos brecasse, né, levantasse a mão e brecasse o cenário aí desse cessar-fogo. Os Estados Unidos não fez. Ok? Então, houve em abril uma aprovação do cessar-fogo da ONU. Entretanto, a gente sabe que não foi cumprido esse cessar-fogo da ONU. O cessar-fogo está sendo mais levado em conta quando Catar e Egito fazem uma negociação ali, né, dois países ditatoriais, né, que tem governos com ditadura, que vão tentar fazer ali a mediação do que a própria ONU em si. Os Estados Unidos, ele, de certa forma, se abstém do voto, mas continua mandando ajuda militar para Israel e, do outro lado, ele manda ajuda para a Palestina. Então, fica naquele meio do caminho, vendendo, fazendo ali, né? Olha, não sou eu que estou mandando a guerra, é o Israel que quer, mas se ele quer a guerra, eu continuo vendendo. Esse cenário também faz parte de um ponto importante aí. Bom, do outro lado, nós temos um outro ponto central desse conflito, que é o Irã. O Irã é o grande inimigo de Israel. E por que o Irã é importante? Porque o Irã é quem financia o Hamas e outros grupos dessa região, como os Houthis, como o Hezbollah, grupos terroristas que têm no Irã o seu apoio financeiro. O Irã é um Estado, é a 12ª, 13ª economia do mundo, tem um IDH parecido com o Brasil, é um governo teocrático, né? Se tem ali o seu ayatolá, o seu líder supremo, que é a representação de Alá na Terra, né? São xiitas, a maioria dos grupos islâmicos do Oriente Médio são sunitas e os iranianos, eles são xiitas. Isso dá uma divergência grande na região e é importante, não é desse vídeo, mas é importante você pegar o caminho do porquê que o Irã é tão fundamental nesse cenário jihadista que se tem entre esses grupos extremistas ali no Oriente Médio, principalmente por conta da Revolução Iraniana de 1979. Isso dá uma mudança no cenário ali naquela região. Então o Irã é o ator central, é o ator principal, é o grande inimigo americano no Oriente Médio, é o grande inimigo de Israel. Só que o Irã é uma potência nuclear. O Irã, ele tem uma discordância quando o Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos na questão do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Trump acusa o Irã de não cumprir o acordo, os Estados Unidos sai do acordo, o Irã sai também, aumenta a tensão naquele momento. O Irã foi um dos países que foi retirado do SWIFT, assim como a Rússia foi retirada agora, que é o sistema bancário internacional. Nesse cenário, o Irã passa a ser o ator principal de enfrentamento a Israel no cenário que Israel vem fazendo. Ok? Então, importante entender. E o Irã foi, de certa forma, chamado e está participando ativamente do conflito e naquilo que se espalhou. Tirando a questão de Israel, que aumenta a tensão em toda a região, o Irã, né, começou alguns mísseis e ataques contra Iraque, Síria e Paquistão, certo? Entra um processo de disputa territorial, a região ali de Baluchistão, né, que fica ali na divisa com o Paquistão. O Irã não é exatamente contra esses governos, mas contra grupos que o Irã considera que são grupos contrários a ele, são grupos que não respeitam o ideal iraniano. O Irã começou a atacar no Iraque, na Síria e no Paquistão, né? Pontos que não é contra a Síria, é contra o Paquistão, mas uma dessas você pode explodir uma guerra na região. Então ficou muito tenso, né? Abril, maio e junho, muito tenso a estrutura do Irã, né? Começar a lançar míssil para a Síria começou a mandar de volta para o Irã. O Paquistão tem 220 milhões de habitantes, é maior que o Brasil. O Paquistão é um país também que tem arma nuclear. Então o cenário se espalhou ali na parte do meio do semestre, ok? Bom, na sequência nós temos aí o Hezbollah. O Hezbollah, diferentemente do Hamas, o Hezbollah tem uma força política gigantesca desde os anos 80, né? Tem participação política grande no Líbano e também é financiado pelo Irã. Não de forma oficial, mas é o Irã quem financia o Hezbollah. E tem também atacado Israel. No começo falou que não queria entrar na guerra, que apoiava o Hamas, mas não iria entrar. Mas depois de um determinado tempo, você vê o Hezbollah também entrando nesse conflito. Israel vem atirando para tudo quanto é lado. Para Netanyahu, nesse momento, é melhor uma guerra que se espalhe, certo? Porque Netanyahu está pressionado internamente e também, né, de modo geral, ele não consegue mais sustentar o cenário que é direito de defesa
de Israel contra o ataque do Hamas 9 meses depois, sendo que nós temos aí, né, quase 40 mil mortes relacionadas aos ataques de Israel na Palestina, ok? Então, a estrutura do Hezbollah, ele está no Líbano de modo geral também tem boa participação sunita, mas o Hezbollah ele é xiita, então tem aí o grande apoio do Irã também. E ele é designado pelos Estados Unidos como terrorista, né, por Israel também, e é um grande inimigo de Israel, que também está atacando Israel ali pelos flancos, ok? E aí, então, nós temos a expansão, né? Então, os pontos que você precisa saber nesse primeiro momento. Líbano e Hezbollah. O governo do Líbano não concorda com o Hezbollah, certo? Mas não vai atacar o Hezbollah. O Líbano não queria entrar nesse conflito, mas o Hezbollah quer entrar no conflito, né? E o conflito começa a se estender para o sul do Líbano, entre o próprio governo do Líbano e o Hezbollah. Houthis, quem são os Houthis? Você vê nessa imagem aqui, esse helicóptero, né? Os Houthis são piratas, né? São saqueadores, são mercenários que estão atacando ali, né, na região do Mar Vermelho. Eles são do Iêmen, ali na ponta, né, do Oriente Médio, e é um país muito pobre, mas tem esses grupos terroristas aí financiados pelo Irã. Esses grupos, eles vêm saqueando navios americanos, navios britânicos, que saem da Ásia, né, ali do Extremo Oriente, da China, em direção ao Oriente Médio. Então, eles estão saqueando, atacando aqui, né, são os Houthis atacando um navio americano que vem passando ali pelo Mar Vermelho, certo? Então, você está tendo esse movimento. Os Houthis também apoiam o grupo terrorista Hamas. Então, é uma violência espalhada por todo o Oriente Médio. Você tem conflitos internos na Síria, né, aquela guerra da Síria que, de forma oficial, ainda não termina. Então, esse conflito de Israel e Hamas, ele espalhou e suscitou diversos conflitos anteriores que vieram à tona. O Irã e o Paquistão, duas potências nucleares, trocando ataques, né, devido à questão de uma fronteira gigantesca que eles têm na região de Baluchistão. O Istão, Turcomenistão, Kurdistão, Cazaquistão, significa terra de. Então, Baluchistão, a terra dos baluches, não é um país, não é um estado reconhecido, mas eles não se consideram nem paquistaneses, nem iranianos, eles querem ter o seu próprio estado. Então é uma área, né? Ambos enfrentam um inimigo separatista. Né? Ele fica ali na região do Paquistão, mas ele também está na fronteira ali com o Irã. Então, esse cenário, o Irã acabou atacando a região do Baluchistão, mas que está dentro do território paquistanês. O Paquistão voltou, né, atacou o Irã, dizendo: também ataquei grupos terroristas aí e matou 7 pessoas. Então, o cenário, numa dessa, ele sobe o nível, ok? E aí, né, você vai ter o Estado Islâmico, que é um inimigo americano, né, que está lá na Síria, o inimigo americano, que atacou o Irã. O Estado Islâmico também atacou a Rússia. Por que o Estado Islâmico vem atacando tanto o Irã, tanto a Rússia? Um grupo terrorista anti-americano. Principalmente porque tanto o Irã, tanto a Rússia ficaram do lado da Síria. O Estado Islâmico ele vai ganhar força lá na Síria, dentro dessa guerra, né, que vem da Primavera Árabe. Ponto central para o entendimento do cenário ali no Oriente Médio é a guerra da Síria. Porque é quando a Primavera Árabe, né, que é um movimento de busca pela democracia, né, nessas autocracias que nós temos teocráticas lá no Oriente Médio durante o 2011, 2012, Líbia, Egito, Tunísia, né, toda a região do mundo árabe, e quando chega na Síria a coisa trava, porque a Rússia ajuda o Bashar al-Assad, né, o ditador sírio, a se manter no poder, e a guerra se alastra por 10, 11 anos, 12 anos, né, os Estados Unidos ajudam os rebeldes civis, e dentro disso esse grupo terrorista Estado Islâmico ganha força. E a Rússia e o Irã ajudaram a Síria a se manter contra esse grupo Estado Islâmico. Também tirou as bases americanas da área e o Bashar al-Assad retoma o poder. E o Estado Islâmico foi basicamente eliminado da Síria, com apoio do Irã e da Rússia. E aí o Estado Islâmico ataca a Rússia e ataca o Irã. Então, um grupo anti-americano que ataca o Irã, né, que é um grupo que fez diversos atentados terroristas contra o Ocidente. Você vê que a coisa, né, os atores vão se misturando nesse cenário. E nessa, Irã e Israel têm a maior tensão deles em 60 anos. Né? O Irã acusa Israel de ter atacado a embaixada do Irã lá na Síria, em Damasco. O Irã diz que vai voltar a atacar. O Irã também faz alguns determinados tipos de ataque contra Israel, mas ficam uns ataques medidos. Olha, eu vou te atacar no tal dia, em tal hora, nesse tipo. Ninguém avisa que vai atacar. Mas eles quiseram mostrar um para o outro que é o seguinte: se me atacar, eu vou atacar de volta, certo? Então houve ali
uma movimentação nesse cenário entre Irã e Israel. A tensão cresceu demais, mas o próprio Estados Unidos disse a Israel, se você entrar num conflito com o Irã, eu tô fora. Ninguém quer briga com o Irã. Ninguém. O Irã é uma potência regional com muito dinheiro, com muito petróleo, com uma estrutura teocrática absurdamente fechada, ditatorial. O Irã é aquele país que perseguiu a Mahsa Amini, aquela moça, né, lá em 2022, que estava usando o véu da maneira errada, né, a polícia da moralidade. Então, o Irã é um país extremamente perigoso, né, para o Ocidente e controla boa parte do petróleo mundial. Ok? E aí, não bastasse o Irã nesse cenário central, o presidente do Irã, que não é o líder supremo, o Ayatollah, né, o Ayatollah que manda em tudo, mas você tem o sistema político do país, o Ayatollah não, o presidente, né, o Ebrahim Raisi, morreu, né, num acidente de helicóptero. Todo mundo fala, pode ter sido aí um atentado, mas pelas investigações do próprio Irã, não. Ele morreu e ele era benquisto pelo Ayatollah, ele é esse que está na primeira imagem aqui, e ele poderia ser o próximo líder supremo, né, do país, mas na verdade, né, foi realizada aí novas eleições no Irã, e o presidente que ganha é um presidente reformista, até diferente do que se esperava, um presidente que diz que quer melhorar as relações com o Ocidente. Não era o que se esperava, ele já várias vezes tinha tentado e nunca tinha conseguido, e agora ele consegue. Então o Irã tem um novo presidente, mas, né, a mudança da identidade do Irã pode acontecer aí numa tentativa de aproximação com o Ocidente. Com o Ebrahim Raisi, que morre, né, ali em junho, o cenário não era este, não. Era uma grande oposição ao Ocidente como um todo. Então pode ser que mude aí algum cenário nos próximos meses em relação ao novo presidente do Irã. O Tribunal Penal Internacional, o Tribunal da ONU, que julga pessoas, né, e não países, esse Tribunal da ONU, Tribunal Penal Internacional, considerou que Netanyahu e os líderes do Hamas cometem genocídio e crimes contra a humanidade, e expediu mandatos de prisão contra eles. Então, se Benjamin Netanyahu vai para qualquer país da Europa, ele será preso. Se ele for para os Estados Unidos, possivelmente ele será preso também. Então, Benjamin Netanyahu tem mandato de prisão contra ele. O Putin tem também, certo? Então, o Putin só vai ali para a Coreia do Norte, para a China, que não vão cumprir esses mandatos de prisão. Ok? Então, o TPI, Tribunal Penal Internacional, determina que tanto Benjamin Netanyahu quanto o Hamas devam ser os líderes, né? Esses líderes devem ser presos. Então, hoje, para a ONU, o que Benjamin Netanyahu faz e o que o Hamas faz, para os dois são terrorismo e genocídio, para o que os dois estão fazendo. Mostrando aí um nível, né, conflituoso, complicado que nós temos entre esses dois atores, né? Bom, e aí, na Ásia ainda, né, nesse cenário do Oriente Médio, nós vamos ter importância estratégica de Rafah. Né? Rafah é o último refúgio de milhares de palestinos. Israel empurrou, né, empurra os palestinos para o sul de Gaza, né, e ali, né, teve um movimento, todos os olhos do mundo em Rafah, né, que é um momento, não tem que olhar só para Rafah, né, tem que olhar a questão que está acontecendo no Sudão do Sul, né, na África, tem que olhar a questão em Mianmar, tem vários outros locais, a questão de Nagorno-Karabakh, né, lá no Azerbaijão, tem várias questões importantes, mas que o mundo, naquele momento ali, né, em março, o mundo olha, todos os olhos em Rafah, 44 milhões de pessoas compartilharam, tá, esse cenário aí, e Rafah, né, onde hoje os palestinos, mais de 1 milhão de palestinos, estão basicamente ali, né, pressionados entre o mar, o Egito e os soldados israelenses, certo? Rafah, então, hoje é o grande refúgio e que Israel fala que já tem o controle da região. Bom, o Hamas diz que não, o Israel fala que sim. A primeira coisa que se perde numa guerra é a verdade. Cada um faz a sua narrativa. Como eu disse no começo desse vídeo, um dos principais problemas nessa região ligada à Palestina e Israel está no processo da Palestina não ser reconhecida como um Estado. Mais de 170 países do mundo reconhecem a Palestina como um Estado, mas Estados Unidos não reconhece, nem a Europa Ocidental. Entretanto, isso vem mudando. Espanha, Irlanda e Noruega passaram a reconhecer a Palestina como um Estado. Não há outra solução na região se não reconhecer a Palestina. A Palestina não é o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista da Palestina, como nós temos grupos terroristas em qualquer lugar do planeta. E aí, que a Palestina deveria ser reconhecida como um Estado por um processo histórico gigantesco que eu não vou trazer exatamente nesse vídeo aqui, tá, para vocês. Mas essa é uma mudança. Israel ficou muito revoltado com isso, expulsou os embaixadores da Espanha, da Irlanda e da Noruega. Tema bom também, a questão ligada a embaixadores foi um tema central nesse semestre.
E aí, né, fechando nossos temas do Oriente Médio, né, nesse vídeo, nós vamos ter o Ismail Haniyeh, né, o líder do Hamas, que foi morto no Irã. Né? Lembra que o novo presidente do Irã, ele convocou, inclusive o Alckmin, o vice-presidente do Brasil, estava lá próximo, né, ao Ismail Haniyeh, né, e ele é o líder do Hamas que está no Catar, e vários líderes mundiais foram para a posse do novo presidente do Irã. Ao chegar lá, tem a posse e tal, na saída houve um atentado contra ele, e que o Irã acusa Israel, e o grupo terrorista Hamas também acusa Israel, e o Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, responsável pelas negociações de cessar-fogo ali com o Catar, com o Egito e com o próprio Israel, para melhorar a situação na região, foi morto. Né? E isso traz um cenário de aumento do conflito. O Hamas, o Irã e a Síria disseram que Israel deve ser punido, que Israel deve ser castigado por esse grande ataque. Certo? Então, esse é um cenário de momento que nós estamos vivendo aqui no Oriente Médio. E se você quer saber mais sobre todo esse processo, nós fizemos um recorte importante de entendimento, tudo isso está dentro do nosso PDF da salvação para o TJ São Paulo, certo? Tem tudo isso explicado com exercícios no nosso aulão de véspera, que vai ser um sucesso aí para você, né? Que nós vamos fazer ele dia 12 de agosto, depois vai ficar todo disponibilizado para os nossos alunos dentro da plataforma. Aqui no nosso aulão você vai ter o nosso PDF da salvação dividido por Brasil, questões sociais do Brasil, questões econômicas, saúde, depois a gente vai ter de geopolítica, América Latina, Estados Unidos, vamos ter Europa, tudo separado de tudo que foi importante, mastigadinho para você. Tudo que você precisa para passar no TJ São Paulo está aqui no PDF da salvação e está no nosso aulão. O aulão que você vai poder assistir e rever quantas vezes você quiser, com todos os temas separados, pode tirar dúvida. Mentoria comigo na semana de véspera, no nosso curso Kit Reta Final Salvação do TJ São Paulo. Além do nosso PDF da salvação, né, aqui todo um processo escrito por mim, né, trazido aqui, que eu trago para vocês na linha, né, de como passar no TJ São Paulo. Eu acertei as 12 últimas questões dessa prova nos meus materiais, nas minhas aulas. Os nossos alunos acertaram todas as questões, ok? Além disso, você vai ter acesso ao nosso simulado com questões inéditas. Não são questões de história, não. Questão desse semestre, padrão VUNESP, aquilo que ela vai pedir. Questões de atualidades, pedindo por mês, certo? Com gabarito de cada mês. Você vai ter todas essas questões, ok? Que eu vou trazer para vocês, a gente vai discutir essas questões. Kit da salvação. Você está aí há menos de 30 dias do TJ. Quer gabaritar atualidades? É aqui, ok? Então, simulado atualidades TJ São Paulo. Oriente Médio descrito certinho. Guerra Fria 2.0, vários temas importantíssimos aí. Reparação histórica você vai ter no material e no aulão. Te espero lá. Quer gabaritar atualidades no TJ São Paulo? É aqui com o professor Max Atualidades. Eu te garanto que você terá a melhor preparação nessa reta final. Eu já peguei tudo que você precisava, filtrei e trouxe aqui com a minha experiência, né, de ter corrigido e ter participado de diversas bancas de concurso ao longo dessa última década. Eu te garanto que você tem o melhor material de atualidades do país para o TJ São Paulo. Valeu? Então, clica no link aqui embaixo, tá? E tem acesso a esse kit da salvação. Grande abraço. Oriente Médio, parte desse processo eu coloquei para vocês aqui, mas o restante está no nosso material e no nosso aulão, que eu vou te passar tudo que você precisa saber desse e dos outros temas que vão cair. Até mais. Tchau!